Dores, decepções, frustrações e vazio. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Devocional Prioridade. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui de segunda a sexta trazendo uma mensagem de reflexão e sabedoria. Uma mensagem de fé, de esperança e amor. E hoje vamos falar de sabores, dores, decepções, frustrações e um vazio que muita gente carrega e que tenta preencher, tenta resolver de uma forma ineficaz. E de que forma é essa, Marcelo? Através de conquistas, de coisas e pessoas, através do ter, do possuir, muitas vezes através do materialismo. Todo mundo, vamos ser sinceros, todo mundo gosta de conquistar. Todos gostam e ficam alegres quando conquistam algo novo, quando adquirem, quando possuem alguma coisa que desejavam possuir. Isso é bom e realmente isso proporciona uma certa alegria. Mas no devocional de hoje, hoje, nós não estamos falando de momentos alegres. Nós não estamos falando de bons momentos. Nós não estamos falando de momentos. Nós estamos falando sobre satisfação. Essa é a palavra. Na verdade, nós falamos sobre isso no culto do último domingo, no culto de Fé e Graça, domingo às 18h30, na comunidade cristã Vida de Filho. E aqui nos devocionais, a gente pega alguns pontos da mensagem do culto de domingo e traz para vocês que participaram relembrar e para você que não participou, ter a oportunidade também de ouvir um pouco sobre o que foi falado. E nós falamos sobre isso. Deus é satisfeito em si. Ele é o Criador de tudo. Essa trindade, há uma unidade na trindade. A trindade é o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são um só. Nossa imaginação, nossa cognição não alcança tamanha grandeza, tamanho mistério. Mas o fato é que a Bíblia nos mostra isso. Deus é trino. E nessa relação, Pai, Filho e Espírito, ele é completamente satisfeito em si. Essa unidade perfeita é eternamente satisfeita. E nós somos insatisfeitos. O homem, longe de Deus, depois de pecar, o homem desconectado de Deus, ele é insatisfeito. Ele é um ser monopessoal e a verdadeira satisfação do homem, do ser humano, dessa criatura, dessa criação de Deus, só se dá na relação com Deus. Um Deus, como eu sempre falo, como a Bíblia nos ensina, eu estou sempre falando, que é dialogal, um Deus que é relacional, que nos criou para se relacionar conosco, com a sua principal criação, diferente das outras. Então, quando Deus habita numa pessoa, porque ela se entregou a Cristo, essa relação se torna mais íntima. Na verdade, Deus nos chama para uma relação de intimidade, de uma relação que se completa, que a pessoa se satisfaz completamente nessa relação. Se satisfaz completamente nele. Deus nos chama. Nós falamos nos últimos 2 cultos da comunidade cristã Vida de Filho que Deus chama, Deus escolhe, capacita e envia. Vou repetir. Chama, escolhe, capacita e envia. Então Deus, se você está aqui, eu acredito, ouvindo esse devocional, com esse interesse de aprender, Ele te chamou. Ele está te chamando, Ele te chamou. Se você está caminhando com Ele e
foi tocada por Ele, para caminhar com Ele, eu posso dizer que Ele te escolheu. Ele te convenceu, Ele te escolheu. Te chamou e te escolheu. E agora, Ele quer te capacitar, ou Ele está te capacitando para te enviar. Ele, por exemplo, te enche de amor te capacita te enchendo de amor para te enviar, para você exalar esse amor para outras pessoas. Toda obra que Deus faz em nós é para fazer também através de nós, nunca para em nós. Não existe só em nós. O em nós, ele gera o através de nós. A obra dele não para em nós, flui. Nós compartilhamos, repartimos, dividimos, transbordamos, exalamos, testemunhamos a obra dele em nós. Então ninguém consegue, a não ser o Deus da real satisfação, o Deus que é satisfeito em si mesmo, oferece esse relacionamento com ele. Ele nos chama para participar dessa relação e nessa relação nós nos tornamos satisfeitos como ele é. Deus não criou o homem porque ele estava insatisfeito e o homem então o satisfaria. Não. De tão satisfeito que ele estava, de tanto amor que há nele, ele cria o homem. E o homem, enquanto não entender e crer nisso, vai tentar se satisfazer, ou tenta se satisfazer em coisas. Em muitas coisas. Em muitas coisas. E ele tenta também se satisfazer ou se completar em pessoas. Com coisas e pessoas. Não conseguindo, porque essas coisas não satisfazem completamente, essas coisas não preenchem um vazio que o homem carrega, aí vem as dores, vem as decepções, as frustrações e o vazio. Continua. E o vazio continua. Quando a pessoa crê e entende que não é sobre coisas e pessoas, mas é sobre o Deus que lhe criou e lhe salvou, então ela se rende a ele, se entrega a ele, ela também é preenchida por ele. E no lugar das dores, frustrações e decepções, vem o alívio, o ânimo, a força, a paz, a alegria permanente. Permanente. E o preenchimento. O preenchimento. E isso acontece no interior. O evangelho é sobre interior. Religião é que trata de barganha, de troca, possuir, ter, prioriza o lado de fora, com proibições, com regras humanas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e trabalha muito na parte comportamental, na performance da pessoa. Mas o evangelho não é isso não, o evangelho vai muito mais fundo, vai na raiz. Ele trabalha na mudança de mentalidade, de coração, do interior, de novo nascimento, uma nova natureza que produz novos pensamentos, novos sentimentos, que produzem novos comportamentos e, consequentemente, novas ações e resultados. O evangelho vai lá no fundo, mudando inclusive as nossas intenções. Então, se renda a Jesus, se renda àquele que te criou mais e mais, se apegue a ele mais e mais, aquele que te salvou sem merecer, te amou naquela cruz. E nele você vai se preencher, além de se aliviar e ser transformado cada vez mais. Do contrário, a gente fica batendo cabeça, enxugando gelo, como diz o outro, sofrendo desnecessariamente, sofrendo com dores, decepções, frustrações e vazio. Mas Deus está te chamando, te escolhendo, te capacitando para te enviar. Coloque isso dentro de você. Vamos orar, vamos falar com Ele. Nosso Pai e Deus, muito obrigado
por essa mensagem. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua criação e redenção, pelo que o Senhor fez, tem feito e fará em nossas vidas, para a tua glória e segundo a sua vontade. Todos que oram conosco sejam renovados, fortalecidos pelo Senhor, meu Pai. E que nós, de fato e de verdade, possamos compreender e crer nessa palavra de Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, buscar o teu reino e sua justiça. E as coisas são acrescentadas. Nós entregamos tudo a ti, nossa família, nossa vida, que eles possam também ter esse toque, essa compreensão, esse entendimento, essa consciência do Evangelho, que muda tudo, que muda aqui dentro, que vai lá no fundo do nosso ser, onde os homens, com os seus recursos, não conseguem chegar, só o Espírito Santo. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos abençoados. Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração e alcance sua família. Amém e amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tem uma canção. Então as coisas são acrescentadas, não devem ser priorizadas, elas são acréscimos, são consequências. Tem uma canção que fala, eu procurei em outro lugar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. E fala, né, que eu não achei, a pessoa procurou em tanto lugar, em tantas coisas, em tantas pessoas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Estou procurando aqui, já vou falar para poder encerrar. Enquanto isso, deixa eu falar para você curtir se te ajudou, deixar aí o seu comentário, compartilhe, envie essa mensagem de hoje que fala sobre dores, decepções, frustrações e vazio para outras pessoas. Pessoas que precisam ouvir o que foi falado aqui, que só Deus, só em Jesus, nós temos a real satisfação, porque Ele é o Deus da real satisfação. O nome da canção é Sinto Fluir. Sinto Fluir, tá bom? Eu indico essa canção aí para você ouvir. Marcelo Marques, meu xará. Marcelo Marques, com K, com L só. Marcelo Marques, Sinto Fluir. Se você colocar aí no Google, no YouTube, vai aparecer, tá bom? Muito bonita essa canção, muito linda, tem tudo a ver com o que nós falamos no devocional de hoje. Gente, um grande abraço, até o próximo devocional, tchau!